Pois bem, agora vamos para mais uma situação de telhado, né? E nessa composição a gente vai trazer um exemplo de como fazer os telhados de forma mais orgânica, formas de abóboda, enfim. Vocês vão perceber que o Revit te dá N possibilidade de como fazer essas estruturas, né? E uma ferramenta que eu vou trazer aqui é essa de cal, do telhado, onde quando clica na seta, pela extrusão, onde você faz o desenho do perfil e ela faz a extrusão para seguir uma situação. Esse telhado, ele lembra muito o jeito daquela igreja que fica em Minas Gerais, feita pelo Oscar Niemeyer. Igreja de Oscar em Belo Horizonte. Não sei se vocês lembram. Então, como ele é uma casca de concreto, a gente vai fazer essa situação aqui, e aí vocês vão perceber que é muito simples de trazer essa situação aqui no Revit. E aí, como é que a gente faz essa estrutura? Primeiro, quando eu vim aqui no cintamento, onde é a base, né, dos nossos telhados, tá aqui a nossa estrutura de bloco, que a gente fez aqui um blocozão. E aí, sempre como eu lembro, como foi feito na outra aula anterior, vocês têm que criar sempre uns eixos para você pegar uma simetria, né, para ter uma situação onde fica mais condizente com a realidade executável. Porque se eu fizesse aleatório demais, a gente não ia ter precisão nas medidas. Então, eu gosto sempre de colocar eixos, centrar quantas seções eu quero. E outra situação que eu recomendo é fazer um eixo nessa fase aqui, ó, no sentido onde vai ser feito o perfil. E esse eixo aqui você tem que saber qual é o nome dele, porque a gente vai selecionar ele como base. Então aqui, ó, esse eixo está chamado como lado K. Bem, aí eu vou vir aqui no perfil, nesse corte, vou para a vista, e aqui eu tenho a situação. E aí como é que a gente desenha esse perfil do telhado mediante aquele eixo lado K? Você vai vir aqui, ó, telhado, vem telhado por extrusão. Aí aqui onde selecionar o plano para definir a base, você vai falar que é o lado K, o eixo do lado K. Pronto, fez isso, dá um OK. Vai ser, aí ele pergunta o Revit, né, onde é que vai ser a base, onde vai iniciar esse telhado? A base vai ser pelo cintamento. Se o telhado fosse até o chão, aí eu colocaria no térreo, mas como a gente vai fazer só começando desse alinhamento aqui do cintamento para cima, a gente vai colocar no cintamento. Pronto, dá um OK. E agora é desenhar o perfil. E aí, como é que é feito? Como é desenhada essa situação? Você pega referência dessa situação que você colocou. E aí eu quero vários arcos, ó, nesse sentido aqui, dessas seções. Eu vou pegar como base a linha de fora, porque o acabamento da espessura ela é interna, né? O telhado sempre ele desce para dentro do que para fora. A estrutura é a espessura. Então, pega essa situação, e aí, a dica que eu dou também é você pegar a ferramenta de desenhar arco, esse aqui, ó, pelo raio, o raio final do arco. Então, clica nessa função, clico aqui nessa base e venho até o eixo central que foi demarcado com esse eixo aqui, ó. Pronto, aí você vai para cima e vai dar um raio de 4,45, porque a distância dessa linha para essa é 8,5, 8,80, perdão. Então, a metade disso vai dar esses 4,45. Clicou aqui, pronto. Agora, você novamente ó, pega esse eixo aqui, ó, dessa linha, pegou, clicou e faz outro arco. E assim sucessivamente. Se você não quiser clicar um por um, aí você pode dar ESC duas vezes, selecionar essas duas funções, o mirror, né, ou seja, espelhar, clicou no eixo e aí ele repete do outro lado. Agora nós vamos fazer o segmento aqui ó, do caimento, porque eu não quero esse arco fechando aqui bem rente, eu quero uma curva aqui ao contrário. Então, para fazer isso, é bem simples. Eu gosto de demarcar sempre com simetria. Ó, o que você vai fazer? Mediante a esses 4 arcos, eu vou querer fazer uma inclinação aqui, ó, levemente, para não ficar eles tão fechados. E aí eu vou pegar aqui o centro. Ó, deixa eu pegar essa linha aqui. Ó. Se eu amarrar deste ponto aqui, ó, do eixo até o próximo eixo, aqui, ó, só vou marcar uma referência.
e pegar o meio dela, até marcar aqui na base, ó, PAN, eu vou pegar essa base aqui e vou colocar 45 graus, ó, desse meio, PAN. Pronto, com esse meio aqui demarcado, vou pegar agora a ferramenta espelhar pelo eixo, que está o eixo, ó, clicou, PAN, ele foi para o outro. Agora sim. Vamos ver se ela... Agora só finalizar aqui essa linha para ficar rente com a linha do arco. Perfeito. E agora você vem com a ferramenta de raio inicial final do arco. Clico aqui na referência, vou aqui no outro quadradinho aqui, ó, até pegar a linha aqui. Pronto. Clico. E agora dou um raio de 2 metros para ficar mais inclinado. Ó. Pronto. Agora apago essas referências que nós fizemos. Não precisa mais dela, porque já está centralizado. Acho que vai ter que precisar aqui do meio dele. Então, vamos pegar aqui a referência. Pegou aqui até o eixo. Pronto. Pega aqui o meio. E 45 graus. Pega a mesma linha, faz espelha. Pega aqui, ó. Foi. E 2 metros de raio. Da mesma forma, vamos fazer essa situação aqui. Clicando no meio. 45 graus. Repete aqui da mesma forma. 45 graus. Pega o arco, a ferramenta de arco, ó. Emenda aqui, ó. Pronto. Foi para baixo. Clica e coloca 2 metros de raio. Pronto. E agora, TR, e você vai aparando a situação caimento. E aí você tem essa situação, fez a linha, né, do perfil, só precisa disso. E agora você finaliza. Antes de finalizar, a casca, a estrutura, você tem que determinar aqui nas propriedades, que senão vai ficar aquele telhado que sobrou. Então, eu gosto de criar, por exemplo, pega um genérico, editar tipo, duplica, e aí diga que vai ser um concreto. Depois que eu dar um OK, venho aqui na estrutura, aplico o material e a espessura daquele concreto. Então, como eu já fiz, eu só estou mostrando o percurso, só vou escolher aqui nas propriedades, ó, concreto 15 centímetros, dou um OK, e aí ele é gerado, ó, essa situação. Tá vendo que o concreto foi para dentro? Então, feito isso, vocês vão perceber aqui, ó, que a casca ela é gerada da cobertura. Agora vamos só alinhar para ela ficar rente com o bloco. Então, deixa aqui no sentido de fachada direita, que é a parte mais reta aqui do fundo. Pega essa seta aqui, ó, vem para dentro e alinha aqui, ó, rente com a parede, ó. Pronto. E aí você tem essa situação. E aí, como fazer esse fechamento de uma forma que coloca uma vidraça, uma parte mais translúcida, enfim. É muito simples. Como eu não quero todo de vidro, vou querer só na parte onde tange aos arcos, eu vou pegar essa parede, vou copiar ela, ó, Ctrl C, e colar alinhado com o nível do cintamento. Pronto. Vou dizer que ela não é conectada e a altura dela é somente 3 metros. Ou melhor, 4 metros. Vou ficar passando aqui. Copiei aqui. Aí eu vim aqui no corte, né? Aqui, ó. Estávamos aqui na 3D, vem para aqui corte. E aqui a gente vai deixar ela aparada nessa situação. Então, a gente vem aqui, ó. Editar perfil. A gente vai selecionar linhas com essa ferramenta. E aí, colocou aqui, dá um tab. Aqui, ó. Aliás, você vai clicando, porque como ele está duas segmentos, ele vai confundir. Então, vamos só clicar uma vez em cada linha. Pronto, com o TR, você apara essa situação com essa.
e esta situação com essa, e essas 3 linhas de cima agora, aqui, ó, seleciona essas 3 de cima, dá um delete e deixa somente esse segmento. Finalizou, pronto, eu tenho esse recorte da parede, certo? Pronto, ó, perfeito. E agora vamos fazer a parte de envidraçada. Então, venho no cintamento, vou clicar aqui arquitetura, parede, e vou pegar esse de vitrine mesmo e colocar aqui, ó, bem rente ao eixo aqui, ó, onde está o telhado. Vou botar o vidro para fora, vou vir até aqui no eixo, vou lá no meu corte, vou pegar essa situação aqui, ó, vou deixar até um pouco mais alta, deixa até aqui, pronto. E com ele eu vou editar o perfil. Esse perfil vai pegar essa base aqui do arco, então eu vou pegar essa linha de seleção, dar um deslocamento de 15 centímetros, vou pegar a referência, e aí vou pegar, ó, deu ESC 2 vezes para sair do desenho, da ferramenta de desenho, pegar aqui, ó, e finalizar o arco, ó. Pam. Pronto, dou um TR para parar e estender, pego essa linha com essa e clico nesta linha com essa. As linhas retas de cima a gente seleciona e deleta e deixa somente o arco, ó. Tá vendo? Pronto. Com isso, você finaliza aqui a edição. Ele vai dar esse errinho, não tem problema, exclui os elementos, que aí fica somente a vidraça e os montantes aqui do arco. Com isso, agora a gente vai copiar em cada situação. Então, eu seleciono a vidraça, dá um CO de copy, e aí clica aqui, ó, e vai clicando em cada eixo. Eu cliquei primeiro na referência e vou copiando, copiando, e no último eixo, aqui, ó, copiando. Pronto. Se você vir aqui no 3D, ó, percebe que você tem essa situação, né, de um telhado mais orgânico, enfim. E aí, para pegar e preencher esse outro lado, é simples. Você vai selecionar a parede de cá e copiar do outro lado. Então, se eu pegar aqui, ó, no cintamento, com ela selecionada, pegar o espelhar, clicar bem no meio disso aqui, ó, bem no meio da parede, aqui pro outro lado, e aí ele vai colar em cima aqui, ó. E aí nós temos a situação do outro lado, ok? Então, se vocês perceberem, é desta forma que a gente tem como uma solução. E assim, vai depender da forma, do formato que você quer, mas percebe que essa ferramenta do telhado por extrusão é uma situação muito legal para fazer telhados mais orgânicos, telhados mais curvos, enfim, ok?